E aí, galerinha do sexto ano, mais uma vez aqui, professor Pedro. Então, a gente vai dar aqui continuidade à nossa aula de geografia. Então, vamos aqui para a aula do tema 2, tá ok? Nosso conteúdo vai ser elementos do mapa, tá bem? Então, lembrando, na aula passada, né, a gente estudou as projeções cartográficas, a gente viu os tipos de projeções cartográficas. Agora, nessa aula, a gente vai ver os elementos do mapa. Tá ok? Então, o objetivo dessa aula é identificar os principais elementos de um mapa, entender a importância dos elementos do mapa para interpretá-los. Tranquilo? Tá certo? Então, os elementos do mapa, né? Então, o que é que são os elementos do mapa? Bom, existe uma variedade de elementos que compõem o mapa, ou seja, itens e símbolos que são fundamentais para que uma simples figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou cartograma, né, que é feito com técnica e rigor científico para representar uma determinada área da superfície terrestre. Em geral, os mapas costumam apresentar as seguintes composições. Vamos lá: título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. Sendo assim, alguns códigos foram criados, certo, para criar uma linguagem internacional capaz de fazer com que a linguagem cartográfica seja universal, isto é, se sobreponha à barreira das línguas, né? Ou seja, uma linguagem única, né? Onde a partir dos códigos, né, se eu estou no Brasil, né, aquilo que é emitido num mapa construído no meu país, ou seja, no Brasil, possa ser compreendido também no Japão, na Austrália, ou seja, que tem um sentido único a partir da transmissão da comunicação, né, no qual o mapa deseja repassar. Tranquilo? Então a gente tem aqui esses elementos, né, que vão nortear, né, que vão compor os mapas, né? Então a gente tem aqui o título, né? O título faz aqui essa referência, essa informação. Então o título ele significa, né, que devemos ir direto ao ponto, dizendo o que está retratado no mapa. Então o mapa aqui ele vai falar sobre o mapa político do Brasil, né? Ou seja, as regiões, né, do Brasil, mapa regional do Brasil, mapa político e regional do Brasil. Então, aqui no mapa, a gente vai ter as coordenadas geográficas, certo? Então, o que, é que são as coordenadas geográficas? Elas vão servir, elas servem para descrevermos a localização de qualquer ponto, né, da superfície terrestre. A gente vai ter aqui orientação, certo? Todo mapa ele vai ter que ter aqui essa orientação por meio desse instrumento, né, que é a rosa dos ventos. Teremos aqui a legenda do mapa, tranquilo. Teremos aqui a fonte, vai indicar data, ano, instituição no qual é, está projetando o mapa, né? Qual é a instituição que confeccionou o mapa. Né? Então a gente já fala aqui das legendas, né? Que as legendas aqui elas demonstram aqui, por exemplo, os pontos que estão indicados no mapa, né? A legenda ela pode estar aqui indicada também por meio de cores, ela vai variando, tranquilo? Temos aqui a escala, ok? Temos a projeção cartográfica, né? Então a gente já viu na aula passada, né, que a projeção cartográfica, né, ela é um traçado, né, sistemático de linhas numa superfície plana, né, destinado para a representação de paralelos, de latitude, meridiano de longitude da Terra. Então é a base de construção de mapas. E aqui a gente tem, né, a localização, né?
Então, a gente tem aqui uma projeção no próprio mapa que vai indicar a localização do mapa que está sendo descrito aqui, tranquilo? Então, vamos avançar. Então, para ler o mapa, então a gente vai ter aqui, certo? Esses elementos, a orientação. Então, o que é a orientação? Informa a direção do mapa, indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais. A orientação pode apresentar-se com uma rosa dos ventos. Aliás, ela deve ter a rosa dos ventos aí, né? Rosa dos ventos completa ou apenas com uma seta indicando o norte geográfico. A importância da orientação se destaca principalmente em mapas que representam áreas muito restritas, quando não conseguimos perceber facilmente para que lado o mapa está apontando. Então, a orientação ela vai basicamente precisa desse instrumento aqui norteador, né, que é a rosa dos ventos. Bom, galera, então a gente vai falar do título, né? Então, o título é o elemento que identifica de imediato o assunto do seu mapa. Então, em mapas temáticos, o título indica qual que é o tema retratado, o mesmo muitas vezes é acompanhado de um subtítulo. Então, a gente tem aqui um mapa que ele vai retratar dos aspectos econômicos, né? Então, a gente não tem aqui um título, mas a gente tem aqui um subtítulo, né, que se destaca nesse ponto do mapa, né? Então, produção de algodão, né? Que está falando aqui no mapa. Então, em mapas históricos, é normal o título indicar o ano ou período do espaço representado. Perceba que o grande objetivo do título é fazer com que a pessoa entenda rapidamente o conteúdo do mapa. Então, a gente tem aqui um mapa histórico, né? Um mapa que vai falar sobre o período, não é, do Império Romano, ou seja, aqui o mapa está retratando os domínios, né, do Império Romano, né? Então a gente já tem aqui um título, a gente tem as legendas aqui, né, indicando também os períodos, né, de dominação das conquistas romanas, né, por território, né, por domínios. Tranquilo? A legenda. Então a legenda ela possibilita uma rápida interpretação dos diferentes temas abordados no mapa. As mesmas devem possuir sempre que possível os símbolos universais. Outro aspecto importante na legenda de um mapa é o uso das cores, pois a maioria dos temas possui uma cor também universal, específica, né? Ou seja, que vai ser identificada em qualquer canto do mundo, né? Então, o azul ele vai representar água. A gente tem aqui, né, nessa legenda o azulzinho que representa a água, o mar, rio, certo? Verde, florestas ou áreas verdes, como a gente tem aqui, florestas, ok? Campos verdes, linhas com traços representam ferrovias, aviões, né? Representam aeroportos. Então a gente tem aqui esse conjunto de símbolos, né? Que são vinculados ao mapa, que tem uma representação universal, que são reconhecidos em qualquer canto do mundo e interpretados, né, em qualquer canto do mundo. A escala indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. Aponta a quantidade de vezes que uma área teve de ser reduzida para caber no local em que o mapa está representando. Desse modo, galera, as escalas elas são classificadas em... A gente tem 3 escalas, né? Mas a gente vai trabalhar aqui com 2 escalas, né? Tem a escala de equivalência, mas a gente vai trabalhar somente com as escalas gráficas e as escalas numéricas. Então, pois bem, as escalas gráficas elas representam, né? É representada por um pequeno segmento de reta graduado sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa, indicadas a cada trecho deste segmento, e a distância real de um território. Então, a gente tem aqui
nesse mapa um exemplo de escala gráfica. Tranquilo? As escalas numéricas, né? Ela é formada basicamente por números, sendo que a mesma, né, nada mais é do que uma relação entre a distância ou a área no mapa e a mesma distância ou a área no mundo real. Então a gente tem aqui esse exemplo, né, da projeção, né, da escala numérica. As escalas serão tema da nossa próxima aula. Perdão, galera. A gente vai na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui as escalas. Então, para quem gosta de matemática, né, a gente vai trabalhar um pouquinho, né, com cálculo, né, entender como é que a gente vai fazer essa brincadeirinha com as escalas, entender como a gente vai fazer esses esqueminhas aqui no mapa, tranquilo? É bem legal. Então vamos avançar. A fonte. A fonte indica a origem dos dados apresentados, ok? A data a que se referem e a entidade responsável pelos dados cartográficos. Então a gente tem aqui esse exemplo, né, do mapa da população total, um mapa do ano de 2010, certo? A gente tem aqui a legenda e a gente tem aqui a fonte, galera, a fonte do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então a gente tem aqui um mapa populacional, um mapa demográfico com o ano, né? Então a gente tem o ano e a gente tem a instituição, né, que confeccionou, que disponibilizou, né, o mapa, né, que é o IBGE. E a gente tem aqui as convenções cartográficas, né, que a gente já viu lá antecipadamente com as legendas, né? As convenções cartográficas, né, são o mesmo exemplo das legendas, né? Elas são os elementos que presentes nos mapas que devem ser representados sempre da mesma forma em qualquer idioma, em qualquer parte do mundo, não é? Então a gente tem aqui aeroporto, portos, linha férrea. Então são esses símbolos aqui que nós vamos identificar também no mapa, não é? Que são também de projeção universal, tranquilo? Então, galerinha, a gente fica por aqui. Espero que. Então, galerinha, grato pela atenção. Tá ok? Aqui uma surpresa, tá bem? Mais uma vez ele aqui, o bonitão, nosso mascote Zé Orelha de Casaco. Ele tem uma mensagem aqui, né? Use máscara, lave sempre as mãos, cuide dos idosos, cuide das crianças e lembrando, né? Contamos com a sua participação, pois estudar é o melhor caminho para transformar a existência e melhorar o mundo. Valeu, galera! Um grande abraço aqui do professor Pedro, certo? Estamos à disposição, né, no WhatsApp, use a plataforma também. E qualquer dúvida é só chamar, tá ok?